vocês estão começando a ver a metodologia Tríade, algumas pessoas que estão aí na parte da metodologia Tríade, no segundo módulo, vocês já ouviram falar de papéis, provavelmente dentro do NeoTríade, dentro da metodologia do Christian, desculpa. E, então, aqui eu vou falar sobre funções, tá? Por que eu não vou falar só de papéis? Porque a gente vai colocar funções, porque são tudo aquilo que você tem a sua função dentro, às vezes até da empresa e fora da empresa, tá? Então, a gente fala que eu tenho uma função de marido, eu tenho uma função de pai, eu tenho uma função de diretor, eu tenho uma função de programador, que aqui na NeoTríade ainda sou uma pessoa que desenvolve, porque eu gosto muito de fazer isso. Então, todas essas funções que a gente vai mapear. Tá? E quanto tempo do meu dia eu gostaria de dedicar a essas funções? Isso é uma coisa que começa a ser muito importante. Então, assim, você tem que botar um tempo para você do quanto você quer gastar com isso. Às vezes a gente sempre fica na nossa imaginação, gostaria de gastar tempo com isso, gostaria de utilizar meu tempo para isso, mas no final das contas, quando a gente não colocou isso no papel, não se torna em prática. Então a gente fica só na nossa cabeça, a gente não consegue realmente mensurar esse tempo que a gente estaria utilizando para fazer isso de uma forma que ele vire parte da nossa rotina. Porque vai ter que virar parte da nossa rotina para que seja uma coisa produtiva e que a gente faça sem culpa, sempre sabendo que a gente está utilizando aquele tempo naquela melhor hora, tá? Quando você entra no NeoTríade de vocês, é isso que vocês vão ver. O meu já está cheio, mas depois a gente chega nessa parte. Então, vocês vão ver aqui esse menuzinho com o nome de vocês, tá bom? E todo esse menuzinho aqui lateral. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar as funções, então, que a gente estava falando. Então, aqui dentro do método Tríade, vocês vão vir aqui, vão clicar aqui em cima em identidade e vão definir os papéis que vocês têm na vida de vocês. Tá? Então, como que a gente vai trabalhar aí os papéis das nossas vidas? Eu estou usando aqui, por exemplo, esses são os meus papéis, tá? Então, eu sou pai de um filho de 4 patas, que é o meu cachorrinho, que eu amo muito. Eu tenho o papel eu, que eu sempre deixo ainda esse papel eu, que é o tempo que eu tenho para mim para fazer as coisas que eu gosto de fazer. Eu tenho meu papel de marido, eu tenho meu papel de programador, eu tenho meu papel de diretor de TI, tá bom? Então, eu tenho todos esses papéis que a gente consegue, que eu defini aí para mim. Tá? Então, como vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no maisinho, vão clicar aqui, digitar o nome do papel, definir uma cor aí que vocês gostem para esse papel, tá bom? Definir as horas ideais por semana. Então, o que eu vou falar isso para vocês? O que são as horas ideais? As horas ideais são o tempo que você gostaria de utilizar na semana com esse papel. Então, assim, eu vou pegar os meus exemplos aqui. Que eu me dedique exclusivamente para isso. Para o meu cachorro eu tenho 8 horas, para mim mesmo eu tenho 10 horas, eu como marido eu tenho 10 horas, e eu como programador 20 horas e como diretor 24 horas. Eu defini essas horas para mim, tá bom? E é aqui que a gente começa a ter uma noção melhor de como está a nossa produtividade. Então, assim, esse é o ideal que eu quero ter. Gente, quando vocês criarem esse ideal, às vezes vocês vão colocar isso na cabeça de vocês vão achar que está muito pouco ou está muito, mas aí quando a gente chegar na parte de planejamento, a gente vai começar a ajustar isso, tá? Porque às vezes a primeira posição, o primeiro valor que a gente coloca, a gente fala que é muito ou pouco, mas depois a gente vê que é o normal que a gente vê que a gente faz no nosso dia a dia, tá bom? Que a gente faz na nossa semana. Então vocês vão definir aí esses papéis aí para vocês dentro do NeoTríade, tá bom?